Ok, conselheiro, agora para encerrar, uma questão relativa à sua própria atuação aqui no TCM, no que diz respeito à questão dos processos relativos à saúde. Né? A saúde municipal conta hoje com um orçamento de quase 7 bilhões de reais para o ano de 2013, e o senhor é o relator dos processos relacionados à saúde aqui no tribunal. No seu entendimento, como as auditorias realizadas contribuem para a melhoria da gestão da saúde e das outras funções de governo? Se o senhor até puder esmiuçar, citar algum exemplo, seria muito bem-vindo. Bem, eu entendo o seguinte, que essa realidade do Tribunal de Contas do município, de que as relatorias são distribuídas por blocos de relatoria, então eu sou responsável pela função saúde e por algumas outras áreas de atuação da prefeitura. Né? Isso é um mecanismo do tribunal, né, que há controvérsia em torno disso, porque ele não segue aquele critério do chamado juiz natural, ou seja, de que os processos, no critério do juiz natural, haveria um sorteio aleatório para designação do relator e não haveria essa especialização por função. Né? Eu tenho dúvidas, francamente, sobre isso pelo seguinte, porque também, por exemplo, no judiciário, a criação de varas especializadas, por exemplo, você ter varas do judiciário especializadas em crime de colarinho branco. O crime de colarinho branco é um crime com tanta sofisticação de métodos, de técnicas, que eu entendo razoável a ideia da especialização, ou seja, de você ter varas especializadas. Nós temos também áreas do judiciário por exemplo, improbidade, você está tendo algumas áreas do judiciário que se organizam para uma especialização em relação à improbidade. Né? Por quê? Porque hoje, quer dizer, lidar com a irregularidade, né, envolve lidar com técnicas de burla à lei, de técnicas de corrupção, técnicas de fraude, técnicas de lavagem de dinheiro, que são técnicas altamente sofisticadas e complexas. Então, eu acho que pode ter aspectos assim que validem essa ideia de uma especialização. Eu sou o relator da função saúde, e o que eu procurei fazer nesses alguns anos aqui que eu estou relatando a função saúde foi, junto com a auditoria, o setor da auditoria, que é a Coordenadoria 4, procurar exatamente definir uma estratégia, né, de atuação do controle externo para a questão da saúde. Eu diria que há uma série de questões que são acompanhadas, que são verificadas, que são importantes, mas que há duas questões que eu entendo que são as questões chaves, né, para o controle externo na saúde. A primeira é a regulação. O Tribunal de Contas do município, fui o relator, aprovou um acórdão. Esse acórdão determina o quê? Que se estabeleça uma sistemática de regulação na saúde da seguinte forma. Em geral, quer dizer, a primeira demanda por procedimentos que devem ser regulados surge na UBS. Na consulta de UBS, é que o médico de UBS vai fazer os pedidos, que são pedidos principalmente de duas ordens, que são pedidos de exames por imagem, exames especiais e consultas com especialistas. Então, o médico de UBS, que em geral, a primeira consulta é um clínico geral, então ele vai, dependendo do caso, ele vai pedir isso, que aquele paciente seja encaminhado para um especialista, um cardiologista, um nefrologista e assim por diante, e que ele realize exames especiais, em geral exames por imagem. Né? A primeira questão é o seguinte: nas UBSs deve existir uma sistemática em que todos esses pedidos tenham registro em sistema, ou seja, registro informatizado, de maneira que você tenha muito bem registrado o seguinte: quantos pedidos surgem em cada UBS, quantos pedidos surgem em cada microrregião, quantos pedidos surgem numa região, quantos pedidos surgem na cidade inteira, para esses procedimentos especificadamente. Então, a primeira grande questão de registrar os pedidos que surgem nas consultas de UBS é você ter o registro da demanda por procedimentos.
Além disso, quer dizer, é importante que exista uma técnica, uma sistemática de regulação, ou seja, uma vez formulado o pedido, registrado o pedido do médico, há duas possibilidades. Ou aquele pedido do médico já é objeto de regulação no ato, ou seja, o médico pediu uma consulta de cardiologista e ali na UBS já é marcada a consulta de cardiologista para data tal, horário tal, ou ele entrará numa fila, porque não haverá aquela vaga da consulta de cardiologista naquele momento. Então ele terá que entrar numa fila de regulação. É muito importante que todos esses procedimentos, isso vale para os exames e vale também para as cirurgias, mas normalmente a cirurgia ela surge como cirurgia eletiva depois do especialista, depois dos exames. Mas ela poderá, certos tipos de cirurgia, já poderão surgir a indicação na consulta de UBS e ela também terá que ser objeto de regulação. Mas qual é a ação do tribunal nesse sentido? É que se tenha procedimentos uniformes numa rede gigantesca de centenas de unidades de saúde, em que todas as unidades de saúde, nas UBSs principalmente, se tem esse procedimento. Surgiu no pedido médico o pedido de procedimento ou de um tipo de consulta de especialista ou do tipo de exame, isso seja registrado em sistema e haja uma sistemática de regulação também coordenada por sistema. Então, se não há a marcação do exame, a marcação da consulta de especialista naquele momento, que haja uma fila em sistema, ou seja, ele receba um protocolo eletrônico, o paciente, de que ele está entrando numa fila, ele tenha como acompanhar a evolução dessa fila, tal qual ocorre, por exemplo, nos transplantes. Os transplantes têm filas transparentes, tem critérios para a fila e o paciente acompanha o andamento da sua fila. Então, aquela lógica que já ocorre nos transplantes teria que ocorrer para todos os procedimentos. Todas as consultas de especialistas, todos os tipos de exames, você ter transparência da fila e você ter mecanismos que permitam identificar qual é a demanda, aquela demanda que surgiu nos pedidos médicos, e qual é a oferta que deva corresponder, o que precisa corresponder a essa demanda. E você identificando, então, quais são os gargalos, quais são os déficits de oferta. Então, isso passa por uma série de procedimentos, de atuações. Por exemplo, se verificou que o primeiro momento da regulação é um bom cadastro do paciente. É quando o paciente ingressa na UBS, ter um funcionário que faça o cadastro dele, que faça a ficha dele a mais completa possível. Não só com as informações do seu histórico em termos de saúde, mas principalmente as informações que permitam comunicação com esse paciente. Por comunicação, por telefone fixo, por telefone celular, por telegrama. Então, um cuidado, um método de preenchimento do cadastro que dê o máximo de possibilidades da comunicação com o paciente, para que então haja um acompanhamento daquela consulta que foi marcada, daquele exame que foi marcado, possa haver a confirmação, o lembrete àquele paciente, quando às vezes o exame demora um pouco, a consulta demora um pouco, então se poder reafirmar para o paciente a data e o horário do seu procedimento, então essa comunicação, e que o paciente possa também ter um canal de comunicação com a Secretaria da Saúde, com as autoridades da saúde, para desmarcar, para remarcar o seu procedimento. Então, a ficha, o cadastro é um elemento fundamental da regulação. E depois todos aqueles procedimentos para a marcação do exame e a verificação se o procedimento ao final foi realizado efetivamente. Se não houve a falta do médico, se o equipamento não estava quebrado, se enfim, alguma ocorrência impediu a realização do procedimento. Então é preciso um registro em sistema que vai do surgimento do pedido na consulta de UBS até a consumação do procedimento, para que se tenha todo o andamento daquela ação de prestação de serviço de saúde. Então, isso aí, quer dizer, nós estamos já há 2 anos, né, atuando junto com o Ministério Público para cobrar da Secretaria da Saúde que aperfeiçoe a regulação, para que se tenha uma noção clara de qual é a demanda, qual é a oferta e quais são as razões de um descompasso entre demanda e oferta. Em muitos casos, por exemplo, aparece a questão da falta de médicos, mas isso tem que estar identificado com precisão.
que médico, que especialista, aonde, como, onde é que estão os déficits de oferta? Essa regulação me parece uma questão chave. A outra grande questão estratégica é a questão das parcerias público-privadas, né? Que é a questão dos contratos de gestão e dos convênios. São um volume enorme de recursos públicos que são repassados a entidades que, em última instância, são privadas, que são as OS, né? Ou as OCIPs, as OS, e que é preciso desenvolver algo que tem sido falho, que é o controle do poder público sobre a destinação desse dinheiro. A visão de que esse dinheiro é dinheiro público, que essas ações são ações de política pública de saúde, que cabe ao poder público definir o conteúdo dessas ações e não ao particular, não pode transferir ao particular a decisão do que vai ser feito em termos de ações de saúde, isso compete ao poder público, que é política pública, compete ao poder público, em primeiro lugar, definir as ações, em segundo lugar, definir ou controlar o cumprimento das ações. Se as ações foram realizadas, se os resultados foram alcançados, qual o custo dessas ações realizadas, desses resultados alcançados, ou seja, um trabalho de supervisão pública e de fiscalização rigorosa desse gasto desses recursos que são públicos, né? Isso aí é a segunda grande frente. É a segunda grande frente porque o volume de recursos destinados a essas parcerias público-privadas é gigantesco e a inconsistência da atuação do poder público em termos de ação estratégica de gestão pública e de supervisão fiscalizatória do uso do dinheiro público são vazios, são omissões que precisam ser superadas, porque isso, primeiro, que pode indicar, em alguns casos, uma privatização indevida da saúde pública, porque se é o particular que decide o que vai fazer e como vai fazer, então deixa de ser saúde pública, enquanto decisão do que será feito. E também, e muito importante, é verificar se o dinheiro público está sendo gasto com resultado adequado, e os preços praticados são preços adequados. Isso é essencial até pelo volume, são bilhões de reais que são destinados às parcerias. Então essas são as duas frentes, vamos dizer, que me parece que são as principais e que eu tenho procurado me empenhar para que haja uma concentração de energia nessas duas frentes. Há uma outra questão que é complementar, que é desafiadora, que é entender a questão da falta de médicos, né? Porque há um gargalo que está aí posto, né? Faltam médicos e até há uma estranheza, porque também faltam médicos nas unidades sob gestão operacional dessas parceiras privadas. Então, porque quando surgiram as parcerias público-privadas, um argumento importante em favor dessas parcerias é que, como elas têm flexibilidade de contratar o seu pessoal pela CLT, sem aquelas exigências e aqueles rigores do concurso público, que elas então poderiam, com mais agilidade, com mais presteza, com mais eficiência e eficácia, estar suprindo de pessoal a sua atuação. Isso não tem ocorrido. Faltam muitos médicos na rede direta, na prestação direta de serviços, servidores públicos médicos, faltam muitos, mas estão faltando também muitos médicos nas unidades sob responsabilidade das parcerias público-privadas. Então, há toda uma questão que é nacional, essa questão do chamado programa Mais Médicos, né? Que é um desafio de se saber o seguinte: qual é a questão dos médicos no Brasil? Como é que ela vai ser enfrentada? Faltam realmente médicos ou falta uma atração, uma atratividade para que os médicos se engajem na prestação de serviços públicos de saúde? Parecem existir certas situações que afastam os médicos de se vincularem à prestação de serviços públicos de saúde, preferindo, então, uma prestação por meios particulares, por meios alternativos, enfim. Mas, então, identificar isso, quais são, de fato, os fatores que estão gerando a falta de médicos, me parece uma terceira questão que está ligada à regulação, mas é um elemento da regulação chave, né? Porque, de fato, o médico tem um protagonismo, tem um papel todo especial na prestação de serviços de saúde. Então,
é uma questão que, inclusive, junto com o Ministério Público, eu tenho procurado estar atuando, né? Certo. Dentro disso, quer dizer, eu queria assinalar que o Tribunal de Contas do município ele assegura uma certa margem de autonomia aos relatores. Eu posso conduzir a minha relatoria com uma margem razoável de autonomia. Então eu tenho conduzido dentro daquelas diretrizes, que são diretrizes até nacionais da Tricom, e uma das diretrizes é a cooperação com outras instâncias de controle. Eu tenho procurado desenvolver uma cooperação com o Ministério Público do Estado de São Paulo, com o Ministério Público Federal. Nós temos feito muitas ações, né, conjuntamente, e eu acho que, de fato, a ação do Tribunal de Contas, ela, para ter maior eficácia, maior alcance, ela tem que se dar numa rede de cooperação, né? E aí a cooperação com o Ministério Público me parece muito importante. Eu tenho agido assim, tenho atuado na área da saúde junto com o Ministério Público.